Moleque, hoje eu tô Enzo, hein, pai? Faria Limer, cabelinho, né? Estranhinho aqui e também a golinha. O Chris tiro certo vai pirar. Bora brilhar, meu povo! Vamos falar nesse vídeo sobre Lingard, Jess Lingard. Atualização sobre esse possível anúncio. Ele fez exames hoje, vou trazer detalhes para vocês. Falaremos sobre André e a tomada de decisão que o Corinthians deve tomar em breve. O zagueiro do Novo Horizontino que o Timão está monitorando. E também vamos falar sobre os lesionados. Temos atualizações sobre o estado de saúde deles. Beleza? Bora brilhar, meu povo! Muito bem, a vinheta rodou, a informação chegou. Só peço para você deixar aquele like antes da gente começar com as informações. Bora atingir a meta de 2.000 likes e também se inscreva no canal, porque 60% das pessoas que assistem a esse vídeo não estão inscritas no canal. Isso fortalece demais a gente para atingir a meta de 50.000 inscritos. Ah, e último recado, rapaziada, eu quero ir para a Copa do Mundo. Estou atrás de parceiros para levar o canal do Pedro Ramiro, junto, quem sabe, numa parceria com a Record também, para a Copa do Mundo. Então, ó, manda para esse e-mail se você tiver uma empresa e o interesse de ter a sua empresa lá no Mundial de Seleções, aqui para esse e-mail, para você também, quem sabe, fazer uma parceria com o canal que mais cresce nos últimos meses. Bora brilhar. Então, o negócio é o seguinte, vamos falar sobre a situação de Jess Lingard rapidamente, antes da gente tratar sobre o André. Eu estava conversando com algumas pessoas do Corinthians sobre a situação dele, né? O jogador chegou ao Brasil no domingo, ontem, passou por exames hoje pela manhã. A informação inicial, eu não tenho ainda, eu estou gravando esse vídeo no momento em que o laudo, o relatório dos exames não foi divulgado. Então, pelo menos inicialmente os exames estão todos certos, tá tudo tranquilo, passou nos exames, falta obviamente observar ali o laudo para ver se está tudo corretamente, mas não há nenhuma preocupação. O detalhe é que agora o Corinthians vai aguardar o laudo para ele finalmente assinar. Ele já tinha assinado um pré-contrato, agora assinar o contrato de vez. E também o Jess Lingard ser anunciado. Mas o anúncio talvez demore um pouco mais. O que eu tenho de informação é que o Corinthians está correndo agora através de conseguir com a possibilidade de ter o passaporte dele de trabalho, aqui o visto de trabalho no Brasil o mais rápido possível. Lembrando que ele é inglês, 33 anos, não tem ainda o visto de trabalho aqui do Brasil, por isso o Corinthians está correndo com isso para até essa semana anunciar esse jogador. Até o próximo jogo do Campeonato Brasileiro ainda vai ter um tempo, vai ser contra o Coritiba, o Coxa Branca, no dia 11 de março, daqui 9 dias. Então o Corinthians tem 9 dias para anunciar esse atleta e quem sabe ele já aparecer no banco de reservas para esse jogo contra o Coritiba. Essa é a expectativa do Corinthians, o anúncio em breve e ele apareça no banco de reservas. Bom, rapaziada, esse vídeo tem o apoio da maior e melhor, ai como eu te amo, Magalu. Milhares de ofertas com frete grátis, entrega rápida para todo o Brasil e cupons todos os dias. Baixe o app Magalu, nesse QR Code que está aí na tela, aproveita as promoções e as ofertas da Magalu com frete grátis. Eu te amo, Magalu. Bora brilhar, meu povo! Bom, vamos falar sobre a situação do zagueiro André, porque muita gente tem dúvida sobre o que vai acontecer, sobre o que está acontecendo. O Corinthians teve hoje uma reunião com o Dorival, uma reunião com o Osmar Stabile, uma reunião também com o Marcelo Paes para tentar entender toda essa situação. O Corinthians, até o Marcelo Braga trouxe essa informação, quer ouvir o atleta, quer entender o que o atleta pensa sobre essa situação. Acredita o Corinthians que pode receber um valor maior do que foi acordado, dos 17 milhões de euros, e também a possibilidade de que o André ajude nessa negociação, em que o staff do atleta apareça conversando também com mais possibilidades com o time do Milan e com a diretoria do Milan para ver se a proposta consegue subir. Essa é a ideia do Corinthians, que pelo menos se o clube fechar, por exemplo, em 25 milhões de euros pro clube, tudo pro Corinthians, seria ótimo. Esse é pelo menos o valor mínimo que o Corinthians espera dessa negociação. Então eles vão sentar agora novamente com o Milan, vão sentar com o atleta também para conversar com o staff dele e expor toda a situação. A vontade do André vai ser a prioridade, isso está muito claro. O que o André tomar de decisão, e eu sempre falei aqui no canal, o que o atleta quiser fazer, na maioria das vezes não tem como o clube voltar atrás, mesmo que esteja resguardado, mesmo que esteja com todas as possibilidades em mãos, a gente sabe, o clube tem que se impor, e o Corinthians tem que se impor, o Corinthians precisa se impor,
Mas às vezes quando um atleta não tá afim de permanecer, fica difícil. Não tô dizendo que é o caso do André, mas caso ele vire e fale, ó, eu quero sair, é difícil que o Corinthians segure, mas aí é que o clube tem que correr atrás das melhores situações para ele. O Corinthians tem que pegar e saber o que é melhor para ele. Ao mesmo tempo, o clube também tem trabalhado nos bastidores pela contratação de novos atletas. Dessa vez, o Corinthians fez uma consulta pelo zagueiro Dantas, de 21 anos, um dos destaques do Novo Horizontino nas últimas temporadas. A identidade corintiana foi quem trouxe a informação primeiro. O Corinthians procurou a diretoria do clube do interior, de Novo Horizonte, para obter mais informações. Atualmente, o Novo Horizontino está pedindo cerca de 2 milhões de dólares, o que dá aproximadamente 10,3 milhões de reais. Outros clubes, como o Botafogo, também apareceram na jogada, mas ainda não houve avanço. O Corinthians vê que esse valor, apesar de não ser tão alto, né, 10 milhões de reais, entende-se que foge um pouco da política adotada pelo clube nessa janela, né, que é priorizar as contratações por empréstimos sem custos ou atletas livres no mercado. Então 10 milhões de reais, apesar de ser um atleta jovem, né, 21 anos, como eu pontuei o Dantas, o Corinthians ainda entende que é um valor acima. Mas não descarta avançar nesse negócio. Importante lembrar que a janela de transferência se encerra amanhã. Depois dessa data não vão poder registrar novos atletas, os clubes, né, de atletas vindos de outras equipes. Só que existe uma exceção prevista no regulamento que permite que clubes da Série A e B contratem jogadores que tenham disputado campeonatos estaduais no início do ano. Então esse período vai de 4 a 27 de março, que permite uma transferência do Dantas. O Dantas nasceu no Rio de Janeiro, começou a trajetória dele nos clubes da Barra da Tijuca, Bangu, passou por toda essa formação lá até chegar ao Novo Horizontino em 2022, ainda no Sub-20, se destacou então o Botafogo e também o Fluminense tem interesse além do Corinthians. Bom, trazendo a minha atualização sobre os lesionados, eu conversei com algumas fontes do clube hoje para tentar entender, inclusive mandei essas informações primeiro no nosso grupo do WhatsApp, tá? Primeiro no nosso grupo do WhatsApp, porque o Corinthians tem hoje Yuri Alberto, Caio César e Matheus Pereira lesionados. A situação do Yuri Alberto é uma lesão de grau 2, ele tem evoluído bem, mas ainda não está 100%. O que estão esperando? Cicatrizar bem a lesão, para que o Yuri Alberto comece a voltar a treinar com bola. E o mesmo acontece com o Caio César. Caio César também tem uma situação muito parecida. A expectativa do departamento médico do Corinthians é que muito em breve eles estejam disponíveis. E aí, conversando com algumas pessoas até da diretoria do clube, passaram que a expectativa mesmo é que eles esperam é que o Corinthians tenha esse jogador pelo menos até o início do Campeonato Brasileiro a volta do Campeonato Brasileiro aí contra o Coritiba, esse duelo também muito em breve. A situação do Matheus Pereira é mais complicado. O Matheus Pereira tem um problema também de lesão na coxa e tudo mais, mas o caso dele está menos avançado, tá? Ele pode demorar um pouquinho mais. Quero trazer outra informação também, aqui é uma bomba de informação, bombardeando, cuidado, esse negócio de bombardear não tá legal de brincar e de trazer de alusão. Mas a Bianca Molina, que trabalha na TNT, trouxe a informação de que o João Ricardo, né, goleiro que pode pintar no Corinthians, também fez exames. E a informação dela é a seguinte, ó. Acabei de abrir o tweet dela. O João Ricardo, ele está passando pela situação que ele já terminou os exames, o resultado vai sair em breve, sendo aprovado, vai assinar com o Corinthians por empréstimo até o fim do ano, com uma cláusula por renovação automática. A cláusula é o Corinthians seguir na Série A, daí ele renova automaticamente até o fim de 2027, que é quando acaba o contrato dele com o Fortaleza. A cláusula é mera formalidade porque a legislação não permite contrato de empréstimo com duração de 2 anos, essa é a informação da Bianca Molina. Então vamos aguardar muito em breve o desfecho dessa novela. Combinado? Deixa o like, se inscreva no canal e muito obrigado pela sua audiência. Até mais.